Olá pessoal! Hoje eu vou falar um pouco da terceira parte da minha história, começando pelo ano de 2018. O ano se deu início e mais uma vez eu sentia refrigério. Eu estava em paz, com a certeza que a minha vida não podia estar nas mãos de ninguém melhor. Eu orava, continuei buscando a Deus e nunca deixei de acreditar que a restauração aconteceria. Algo dentro de mim sempre teve essa certeza. No carnaval de 2018, eu viajei com alguns amigos para outra cidade. Lá curtimos todas as noites de carnaval. Durante o dia, saíamos, fomos para a praia, bares e à noite íamos para o carnaval. Eu me senti um pouco mal por ter ido. Eu digo que me senti mal não por estar me divertindo, saindo e tudo mais. Quando eu falo que me sentia mal, é que eu tinha um objetivo dentro de mim, que era a restauração do meu casamento. E eu sabia que para isso acontecer, eu deveria me posicionar corretamente. Todos os sites que eu encontrei, tanto o Ministério Atalaia de Deus quanto o site da Erin Thiele, e também os vídeos que eu acompanhava nos canais de YouTube sobre restauração, como o da Ágata e do Walter, todos ensinavam a mesma coisa. Eu deveria me entregar realmente para o que eu buscava, e para isso eu não poderia viver com um pé lá e outro aqui. Deus queria me ver posicionada verdadeiramente. Eu gostava muito de sair e me divertir, mas era coisa de momento, e o que eu queria era o meu casamento, a minha família de volta, e isso era eterno. Eu sei que quando meu casamento for restaurado, eu vou ter muitos momentos para sair e me divertir com meu marido ao meu lado. Quando eu voltei de viagem, eu comecei a orar ainda mais. Eu sei que Deus não se agrada do que eu estava vivendo. Eu estava na dúvida e não estava fazendo a escolha certa. Eu era uma cristã morna, estava com um pé no mundo e outro com Deus. Quando foi em maio, teve uma festa pré-formatura. Nessa festa eu aproveitei muito também. Depois da festa, decidimos ir para a casa de uma amiga, que fica no norte da ilha. Lá terminamos a noite com muita diversão. Lembro que na madrugada a gente foi para a praia com violão e tudo mais. Eu olhava para aquele marzão e só agradecia por Deus estar trabalhando na minha vida. Eu sentia isso. Eu pedia para Ele não demorar em me ajudar, pois eu não queria passar mais um dia sequer sem a minha família de volta. Depois desse dia, eu decidi me posicionar de verdade. A minha ficha caiu e eu vi que eu só estava cometendo erro, ao ter tantas dúvidas dentro de mim. Eu sabia que eu só estava perdendo tempo. Eu olhei para trás e vi 2 anos da minha vida jogados fora, perdendo a oportunidade de ter feito as coisas certas desde o início. Mas eu tinha certeza que eu teria sim uma nova chance. Em junho, eu decidi que eu precisava de ajuda, pois sozinha seria muito difícil enfrentar todas aquelas lutas que viriam. Foi onde eu decidi entrar em contato novamente com o pastor Henrique Lino, do Ministério Atalaia de Deus. Eu já vinha acompanhando os vídeos que ele fazia semanalmente pelo YouTube, assim como acompanhava também os vídeos do Walter e da Ágata. Mas eu queria entrar em contato para ele me acompanhar, me dar alguns conselhos e me ajudar. Eu liguei no dia seguinte e a Cris, que também é do ministério, me retornou. Conversamos e ela me disse que ligaria na próxima semana, mas naquele momento eu não seria acompanhada pelo ministério porque o número de pessoas era grande. Eu fiquei triste. Confesso que ansiava por uma cobertura espiritual, pois eu temia estar fazendo algo de errado. Eu sei que eu devo buscar somente a Deus, e somente Ele pode fazer algo por mim e mudar a minha situação. Mas ter alguém para ajudar, para dar conselhos, para orar junto é muito importante. Quando eu decidi me posicionar de verdade, eu entreguei tudo nas mãos de Deus. Eu não orei mais pelo meu casamento, e sim para eu ser sincera com Deus. Pedia para que Ele me ajudasse a conhecê-lo ainda mais, pois na palavra diz: entrega os teus caminhos no Senhor, confia nele e o mais tudo Ele fará. Eu só pedia para Deus fazer justiça e que todo o mal que tinham feito para o meu casamento fosse derrubado. Eu pedia para que Deus protegesse meu marido de todo o mal e que cuidasse dele aonde quer que ele estivesse. Mas tudo estava nas mãos deles e eu esperaria e confiaria. Passou algumas semanas e eu decidi mandar um e-mail para o pastor Henrique Lino. Ele me retornou no dia seguinte. Conversei com ele, contei um pouco da minha história e ele disse que até lembrava de mim, da primeira vez que eu liguei para ele há 2 anos atrás. Depois de alguns dias, a Cris me liga. Conversamos, ela me disse quais eram as condições para eu ser acompanhada pelo ministério
e eu de prontidão aceitei. Mas ela disse que o pastor oraria. Se fosse da vontade de Deus, ele me acompanharia. Foi mais uma semana até que ela me manda uma mensagem dizendo que o pastor iria sim me acompanhar, que era para ficar na paz, que ela me ligaria na semana seguinte. Eu nem preciso falar o quanto eu fiquei feliz. A minha esperança se reacendeu. Ainda mais. Eu agradeci a Deus por ter me concedido essa ajuda. Depois ela passou a me ligar semanalmente. Conversávamos e eu tirava minhas dúvidas. Ela me dava conselhos, me ajudava a me posicionar, pois eu tinha receio de estar fazendo algo errado. E eu já tinha errado tanto que não queria mais errar. Eu aprendi muito com o ministério, principalmente que não devo olhar para as circunstâncias. Não importa se meu marido está com uma amante, não importa se ele diz que não me ama. Lógico que doeu ouvir isso da boca dele. Ouvir a pessoa que você ama falar que não te ama mais, que não tem volta, dói. Mas eu sei que só quem pode mudar qualquer coisa nessa história é Deus, pois ele muda o coração de qualquer pessoa. E eu devo somente olhar para ele, pedir para que ele faça sua vontade na minha vida e na vida do meu marido. Quando foi em agosto, eu soube que teria um encontro no feriado de setembro para passar o feriado no sítio do ministério em Viçosa. Eu decidi ir, mesmo sem muitas condições. Eu sabia que eu ia ficar apertada financeiramente e com alguns anseios, pois eu nunca tinha viajado sozinha. Só que eu deixei tudo de lado, deixei o medo de lado e decidi ir. Eu pesquisei muito os preços das passagens. Estava tudo muito caro, cerca de 1.500. E eu já estava ficando na dúvida sobre ir, mas eu já tinha confirmado a minha presença e não queria deixar de ir. Eu orei muito para Deus me ajudar, que eu não desanimasse diante dos valores das passagens. Foi quando eu decidi ver passagens de ônibus, que era quase a metade do preço, mas tinha um problema. Além da viagem ser mais cansativa, eu levaria 2 dias para chegar. Eu desanimei. Quando saí da rodoviária, fui novamente na empresa de passagem aérea. Já era a 3ª vez que eu ia. Eu fui, perguntei sobre os valores e se não tinha possibilidade de uma promoção. Ela disse que era muito difícil, pois estava em cima da hora e era véspera de feriado. Eu fui para casa de ônibus e durante o caminho eu fui orando e clamando a Deus. Eu falava: Deus, o que eu faço? Será que eu vou nessa viagem? Será que vale a pena? Pedindo, sei lá, qualquer coisa, uma ação dele na minha vida para que as coisas se acertassem e que eu tivesse paz na decisão que eu tomasse. Eu cheguei em casa e conversei com os meus pais. Falei sobre os valores, falei sobre a viagem. Eles me incentivaram a ir de avião. A viagem seria mais tranquila e era só eu fazer parcelado. Eu peguei o carro do meu pai e decidi comprar as passagens. Já era bem tarde. No caminho, eu ainda fui pensando: será que eu vou para a rodoviária ou vou no shopping? Foi quando eu pensei: quer saber? Eu vou mesmo de avião. Eu faço parcelado e eu sei que tudo vai dar certo. Chegando na empresa das passagens aéreas, a moça que me atendeu, muito simpática, viu para mim o dia que eu queria ir e imprimiu o orçamento, sendo esse o mesmo valor que eu já tinha visto as 3 vezes antes. Mais uma vez e ainda mais uma vez no mesmo dia mais cedo, que era o valor de 1.500 mais ou menos. Eu olhei para aquela folha meio desanimada. Foi quando ela me disse: escuta, você não pode um dia antes? Eu perguntei: por quê? Ela disse: é que surgiu uma promoção aqui. Aí eu falei: depende, qual dia que tem que voltar? Ela falou: dia 9, ou seja, eu iria um dia antes do previsto, mas voltaria um dia antes também. Na mesma hora eu mandei mensagem para a Cleia, que era responsável pela logística no sítio, e perguntei se tinha problema de eu ir um dia antes. Ela disse que não. E pasmem, a passagem era menos da metade, e menos até do que o valor de ir de ônibus. Eu não posso nem expressar o quanto eu fiquei feliz. A minha vontade era gritar bem alto naquele shopping. Eu só sei que eu saí de lá orando e glorificando e agradecendo muito Deus, porque Ele foi maravilhoso. Eu não tenho dúvida que foi Ele que entrou com providência, porque eu já tinha ido 4 vezes na mesma empresa, e não tinha promoção nenhuma, os preços eram os mesmos. Eu cheguei até a cogitar ir de ônibus, mas depois que eu entreguei nas mãos de Deus e decidi confiar, Ele entrou com essa providência. Na hora de comprar a passagem surgiu essa promoção, que era uma coisa impossível. Enfim, decidi ir para Ervalha então. Foi uma viagem bem cansativa. Foi a primeira vez que eu viajava sozinha.
Para muitos pode ser besteira, mas eu me senti segura. Peguei 2 voos até Belo Horizonte, depois um ônibus do aeroporto até a rodoviária, que foi uma viagem de 1h30. Da rodoviária eu peguei um ônibus de Belo Horizonte até Viçosa. Foi uma viagem de mais umas 6 horas. Sei que durante essa viagem o inimigo tentou de todas as maneiras me desanimar. Por vezes eu fui invadida de um sentimento de culpa. Eu pensei que se eu não tivesse errado tanto no meu casamento, se eu tivesse buscado a Deus lá no início, quando a gente ainda namorava, ou quando a gente começou a brigar em casa, eu não precisava estar passando por tudo aquilo. Eu levei a minha Bíblia na bolsa e lia durante a viagem. Por vezes caíam lágrimas dos olhos, porque passavam por mim muitos casais viajando juntos e felizes. Eu me sentia triste ao lembrar do meu marido. Foi uma luta tremenda, até que eu cheguei em Viçosa. Lá, o marido da Cris, o Henrique, foi me buscar na rodoviária. A gente foi de carro até Revalha. Eu estava bem ansiosa porque eu queria conhecer o pastor, mas ao chegar na casa dele ele não estava, já estava no sítio. Eu fui recebida muito bem por todos que estavam lá. Eu me senti em paz e, sem dúvida, uma felicidade que não cabia em mim. Aquela noite eu conheci a Bruna, outra moça que é acompanhada pelo pastor e que mora no Rio de Janeiro. A gente conversou muito, ela me recebeu bem, jantamos e eu fui logo dormir, pois tinha sido um dia cansativo. Uma senhora que também trabalha no ministério, antes de sair, perguntou para mim se no dia seguinte eu queria ir para o sítio logo cedo, quando o pastor viesse buscá-la. Mas eu entendi o horário errado. Apesar de eu querer ir, eu falei para ela que eu queria, eu entendi o horário errado. E eu estava muito cansada e esqueci de colocar o despertador. Quando ela bateu na porta no outro dia cedo, eu ainda estava dormindo. E aí eu falei para ela, olha, me desculpa, mas eu esqueci de botar o despertador e eu acho que eu não vou conseguir ir agora. Será que o pastor vem mais tarde para me levar? Ela falou, olha, eu acho um pouco difícil, mas provavelmente ele só vai vir à noite quando tiver mais pessoas. Eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionada de não ter acordado, porque eu queria muito ter ido pro sítio, porque eu sabia que mais tarde ia chegar muitas outras pessoas, e eu queria ter um momento a sós para conversar com o pastor. Mas tudo bem. No decorrer da manhã, a gente estava conversando, eu, a Cris e a Bruna, e de repente, a gente olha na câmera e é a caminhonete do pastor, ele estava chegando em casa. A Cris ainda falou, olha quem tá chegando. Eu lembro que eu fiquei surpresa, porque depois que eu não conseguia acordar, enquanto eu tomava banho, enquanto eu me arrumava de manhã, eu pedia para Deus, Deus, por favor, me concede um tempo sozinha com o pastor. Eu queria muito poder contar minha história para ele, queria muito poder ter um momento a sós com ele, e orei muito por isso. E quando ele chegou, eu já pensei, Deus me ouviu. Então, ele chegou e disse que tinha vindo buscar umas panelas, algumas coisas que faltavam no sítio. Aí foi muito bom conhecer ele. Ele chegou no escritório onde a gente estava, aquele homem enorme, gigante, com aquela voz grossa. Eu já sou pequena, fiquei menor ainda do lado dele. Ele me abraçou e eu me senti muito feliz de estar conhecendo. Nossa, parecia mentira, que aquele homem que eu acompanhava pela internet eu estava conhecendo agora pessoalmente. Então, a gente foi pro sítio, eu e ele, e durante o caminho eu já fui contando para ele a minha história. Ele me disse que a gente precisaria passar na rodoviária para pegar outras 2 moças que estavam chegando do Rio. E eu só lembro de falar, Deus, por favor, dá mais um tempinho para eu poder conversar sozinha com ele. E pasmem, a gente ficou 2 horas na rodoviária esperando as meninas, porque o ônibus delas atrasou, então a gente ficou sozinho 2 horas conversando. Eu pergunto, vê se Deus não é bom. Ele me escutou verdadeiramente, porque olha, eu pedi pra ter um momento sozinha com ele e a gente ficou 2 horas dentro do carro conversando. Eu aproveitei pra tomar um suco e tirar algumas fotos com ele, foi muito bom. A gente pôde conversar, eu contei pra ele sobre a minha história, contei que eu tinha cometido muitos erros, falei que meu marido tinha errado, mas que eu sabia que eu também tinha errado, que a culpa de tudo aquilo era de nós dois. Enfim, a gente conversou. Ele me tranquilizou, disse que ele já está há muito tempo nessa área, pela de restauração de casamento, que é sempre a mesma história, que o inimigo realmente joga sujo nos casamentos, mas que Deus tinha uma nova história para mim, que eu deveria somente me posicionar, orar, clamar, me santificar, sabe? Ser verdadeiramente uma cristã, que Deus iria sim me ouvir.
mas que eu deveria buscar a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele podia fazer por mim. Eu não deveria buscar a Deus só em troca do meu casamento. Eu deveria buscar a Deus de verdade, sabendo que Ele é para mim. As meninas demoraram muito e a gente decidiu ir pro sítio almoçar. A gente já estava morrendo de fome. A gente foi pro sítio, almoçamos e depois que a gente acabou de almoçar, elas ligaram dizendo que tinham chegado. A gente voltou na rodoviária para buscá-las. Durante a tarde, chegaram mais algumas pessoas. Foi muito bom encontrar aquelas pessoas, sabe? Pessoas pareciam assim que a gente já se conhecia há tempo. Durante a tarde a gente comeu, brincou, sorriu e foi muito legal a tarde naquele sítio. O dia seguinte foi um dia muito especial. Eu estava me sentindo em casa. Para todos os lados que eu olhava, eu via mulheres e homens de fé. Finalmente eu podia conversar com pessoas pessoalmente sobre tudo o que eu estava passando. Pessoas que me entendiam, pois passavam pela mesma situação que eu. Um dava força para o outro e até ríamos de nós mesmos. Eu amei verdadeiramente conhecer aquelas pessoas. O sítio me trouxe paz e aconchego, e eu não queria ter que voltar para casa. Foram dias ótimos, e como eu disse, ficar lá com aquelas pessoas onde eu podia ser eu de verdade, falar sobre tudo o que eu vivi, coisas que eu não conversava com ninguém. Chegou o dia de vir embora, mais uma viagem cansativa. Eu peguei o ônibus meia-noite em Viçosa, cheguei em BH às 6 da manhã, depois peguei 2 voos até chegar na minha cidade. Mas eu cheguei em casa feliz e realizada, com a minha fé renovada. Bom, pessoal, essa foi a terceira parte da minha história. Até hoje, dia 1º de outubro de 2018. Eu não sei ainda quando que eu vou subir esse vídeo pro YouTube, porque eu tenho que editar, colocar algumas animações e tudo mais. Hoje, eu continuo vivendo a minha vida. Eu me formei, estou trabalhando e estudando para passar no processo de residência para a área que eu gosto, que é urgência e emergência. Eu tenho orado e tentado fazer as coisas certas. Lógico que eu não sou 100% perfeita. Eu ainda cometo erros. A luta contra a carne é diária. O inimigo joga sujo e os pensamentos ruins vêm. Lembrar que meu marido está com outra, dói. Lembrar que ele disse que não me ama mais, dói. Mas eu sei que só cabe a mim controlar esses pensamentos ruins. E isso eu estou aprendendo e pondo em prática diariamente. Eu estou em paz. Eu sou agradecida por tudo que conquistei na minha vida sem precisar prejudicar ninguém e pretendo continuar assim. A minha confiança está em Deus e Ele renova a minha fé e a minha esperança todos os dias. Eu espero que vocês tenham gostado desse resumo da minha história. Claro que aconteceram muitas outras coisas tristes e outras felizes, mas eu tentei contar as coisas mais pontuais, as coisas que eu ia lembrando, as coisas que mais tocaram o meu coração. E também para não ficar um vídeo muito longo, acredito aí que vai dar uns 20 minutos. Eu desejo um ótimo dia para todos. Eu desejo verdadeiramente que você que está ouvindo agora, nesse momento, que Deus esteja cuidando de você. Obrigada, pessoal, e até o próximo vídeo.